Tribo Primitiva capítulo 161, o primeiro par de sapatos de couro. Depois de descobrir que sua técnica derivada do Wudao poderia fortalecer as criaturas, o coração de Mufeng bateu descontroladamente. Ele tinha a intenção de fortalecer os três novamente, mas descobriu que sua mente estava cansada e ele não conseguia se concentrar em usar a técnica do selo. Ele não é estranho a esse sentimento. Ele encontrou essa situação quando usou as duas técnicas de engenharia civil para catalisar o crescimento do milho. Mas o que o surpreendeu foi que as duas técnicas foram realizadas simultaneamente no corpo do milho. O tempo era obviamente mais longo do que agora. Agora, ele estava usando apenas uma única técnica de caminho de madeira, mas o tempo foi bastante reduzido. Por quê? É por causa da diferença entre agir em plantas e agir em criaturas. Mufeng franziu a testa e pensou, e se comunicou com o sistema. O sistema lhe diz, como você pensa? Não admira. Mufeng entendeu. Ele teve que dissipar a ideia de fortalecer os outros três lobos imediatamente, e os levou para encontrar Liu. Liu e Mingguang estão instruindo os membros do clã a construir um cercado para o cervo com chifres. Vendo Mufeng se aproximando, ele imediatamente avançou. Grande chefe. Mufeng assentiu. Como está a caneta do cervo com chifres? Está quase terminado. Liu respondeu, de acordo com o que você disse, o curral do veado com chifres está longe do curral das ovelhas e do curral dos porcos, mas aqui está muito longe da tribo e muito perto da floresta. Está tudo bem, está tudo na tribo de qualquer maneira, ficar mais longe impedirá que as bactérias se reproduzam em dias de chuva, o que trará perigo para a tribo. Mas esses cervos com chifres foram trazidos de volta do deserto por você e a equipe de caça. Se você não viu e fugiu, não seria. Mufeng acenou com a mão, balançou a cabeça e disse, você tem que lembrar que estas são apenas presas domesticadas pela minha família Jiang. Elas são usadas para alimentar a tribo. Se as pessoas se forem, nenhuma quantidade desses alimentos será útil. As pessoas ainda estão lá. Há uma maneira de conseguir mais comida. Liu pensou seriamente no que Mufeng disse, o que obviamente era um pouco intrigante. Mufeng suspirou e viu que ele não havia entendido completamente a frase. Então ele só podia explicar em voz alta, mesmo que esses cervos com chifres estejam mortos e enterrados, não podemos deixá-los chegar muito perto de nós, entendeu? Sim. Sim. Mufeng acenou com a cabeça. Eu vim aqui para falar com você sobre alguns tipos de gado. As pessoas no galinheiro deixaram alguém cortar as penas de galinha e colocaram o esterco de galinha no galinheiro antes que a chuva chegasse. Eles foram todos limpos para fora e entrou na grande poça de estrume do outro lado do muro de proteção. Lave o cercado de javali com água e coloque feno nele. Isso é verdade para currais de ovelhas e cercados de veados. Sim. Liu concordou várias vezes. Sim. Mufeng assentiu, faça isso. Olhe para trás e encontre alguém para limpar o milho da torre lunar. Monte uma grande pérgola dentro. Cubra com folhas de bambu, palha e lama. Pérgola. Liu era estranho. É como a casa em que vivemos agora, mas não há paredes ao redor. Ela é sustentada por madeira, que pode proteger do sol e da chuva, e as pessoas podem ficar embaixo do sol e da chuva. Já temos um quarto. Por que precisamos construir uma pérgola no prédio de terra? Você não disse que o do meio se chama pátio? Depois que o dia chuvoso chega, a tribo não pode sair, mas podemos usar esse tempo para ensinar às crianças da tribo várias habilidades. Aliás, selecionar quem pode entrar na equipe de caça e quem pode se tornar lutador. Liu ficou surpreso, selecionado com antecedência. Bem, antes de se tornarem lutadores oficiais, começamos a ensinar a eles as habilidades e habilidades necessárias. Dessa forma, quando crescerem, poderão caçar e lutar diretamente. A expressão de Liu estava chocada. Ele pode ter dificuldade em entender outras coisas, mas pode entender isso muito bem. Ele imediatamente disse severamente, eu entendo, chefe. Sim. Mufeng virou-se para Mingguang. Eu lembro que ganhei 5 peles de rinoceronte com chifres da última vez que cacei dessa vez? Sim, grande chefe. Mingguang respondeu honestamente. Depois que eu voltar, mandei limpar os chifres e pendurar no segundo andar do prédio de terra. Ok. Mufeng assentiu, mantém a pele de rinoceronte com chifres, e nós a usaremos no futuro. Sim. A expressão de Mingguang ficou chocada assim que ele ouviu o grande uso.
O grande uso de Mufeng deve ser algo extraordinário de se fazer. Além disso, você tem pele de chifre e pele de carneiro. Sim. Mingguang respondeu honestamente. Bem, traga um pedaço de pele de chifre e pele de carneiro. Eu quero usá-lo. Pele de pescador, pele de carneiro. Mingguang ficou surpreso. Chefe guerreiro, você está fazendo roupas? Não, faça sapatos. Mufeng disse amargamente. Sapato. Mufeng apontou para seus pés, e todos notaram que os pés do Mufeng estavam envoltos em um pedaço de couro que ele não sabia o que fazer, e seus dedões estavam expostos. O engraçado é que ambos os pés estão mostrando os dedões, o que é extremamente surrado. O mais importante é que agora ele trouxe trigo para perseguir as sementes de cânhamo e da chum, e a sola de seus pés foi atingida por uma pequena pedra. A dor era tão dolorosa que ele sorriu e sorriu. Mingguang naturalmente não sabia o que eram os sapatos, mas vendo Mufeng cerrou os dentes e adivinhou que deveria ser algo extraordinário. Então ele estava ocupado levando Mufeng para pegar a pele. Mufeng pegou as peles e descobriu que todas eram peles limpas e processadas, e não havia muito odor. Porque ele não sabia do que sapatos Mufeng estava falando, Mingguang naturalmente ficou e assistiu Mufeng fazer sapatos. Mufeng pensou sobre isso e queria encontrar uma tesoura. Ele escolheu pele de carneiro e pele de veado para comparar com seus próprios pés. Corte alguns pedaços de couro como solas, e coloque 3 pedaços de couro juntos e costure 30% do couro de acordo com o método melaleuca. Uma versão tão simples da base de melaleuca de pele de animal está pronta. Depois cortou a parte superior do sapato e costurou na sola. E por fim cortou uma palmilha com pele de veado e colocou no sapato, cobrindo apenas as grossas tiras de couro do animal. Finalmente, ele se pôs de pé e deu alguns passos no chão, e de repente sentiu que seus pés eram macios, grossos e leves. Claro, porque era a primeira vez que ele fazia sapatos sozinho, o tamanho não era tão bom e ele estava um pouco apertado. Está tudo bem, se os sapatos estiverem apertados, eles ficarão soltos depois de caminhar. Mufeng consolou-se. No mínimo, nosso par de sapatos é feito de autêntica pele de carneiro selvagem e pele de veado. Eles também são originais e retrô. Vento. Se isso for colocado em uma vida anterior, custará 8.000 para ganhá-lo. Além disso, este deve ser considerado o primeiro par de sapatos de couro na sociedade primitiva. Olhando para o lado, Mingguang viu Mufeng colocar peles de animais em seus pés. Ele estava obviamente muito feliz. Ele não pôde deixar de perguntar, chefe guerreiro, este é o sapato que você está falando? Sim. Mufeng acenou com a cabeça, este é o sapato. Você pode usá-lo em seus pés para proteger seus pés para evitar congelamento, esfaqueamento, etc. Mingguang não pôde deixar de se mexer. Ele protege nossos pés ao usá-lo quando caçamos? Sim. Mufeng sorriu. Há tantos espinhos e galhos no deserto. É fácil machucar seus pés, e você não poderá usar este sapato de couro. Mingguang ficou animado. Ótimo. Ótimo, chefe guerreiro. Você pode fazer sapatos para mim também? Sim, eu vou te ensinar como fazer isso, e você vai ensinar os outros quando voltar. Sim. Tribo Primitiva capítulo 162. Armadura de couro que protege todo o corpo. Os sapatos de couro são muito fáceis de fazer, e os materiais não faltam para o atual Jiang. Anteriormente, o Ministério Mang Dragon veio para redimir as pessoas e trouxe 200 peles. Mais tarde, Shang Ning do Ministério Blue Beard trouxe mais 300 peles. Além disso, Mufeng matou 2 vezes e capturou o Ministério do Vento Amarelo e o Ministério do Dente Negro. Com menos pele, a pele da tribo se torna excedente de uma só vez. Algumas dessas peles são reconhecidas por Mufeng, e algumas não são reconhecidas por Mufeng. Como precisamos encontrar materiais para fazer sapatos de couro, Mingguang levou Mufeng para encontrar materiais adequados para sapatos de uma pilha de peles. Encontrou um pelo muito grosso, com quase 1 centímetro de espessura, com uma textura grossa. Foi capturado diretamente por Mufeng e usado para fazer solas de sapatos, economizando o esforço de costura. Mingguang disse a ele que era uma fera maior na pastagem chamada proboscis. Só então Mufeng reagiu, e a peça em sua mão deveria ser pele de elefante. Suas mãos tremiam um pouco enquanto seguravam a pele de elefante. Se fosse colocado na vida anterior, teria passado pelo menos 10 anos desde que começou.
Neste momento, Mufeng sentiu que o nível de sapatos que ele estava usando de repente aumentou vários níveis. Como o par de sapatos feito anteriormente era um pouco apertado, ele imediatamente fez um par de sapatos de couro com sola de couro e top de pele de veado. Eles eram um item de luxo entre os bens de luxo. Neste momento, a cabeça de Mingguang estava surpreendentemente brilhante. Não sabia escolher as solas. Ele apenas olhou para Mu Fengxuan. Então ele escolheu que tipo de sola e costurou um par de sapatos de couro extremamente grosseiros para si mesmo. Mesmo assim, quando ele colocou seus sapatos feitos por ele mesmo, toda a pessoa ficou perdida de emoção. Chefe de guerra, os sapatos são muito confortáveis de usar nos pés. Todo o nosso clã Jian terá esses sapatos, certo? Sim. Mu Feng assentiu e sorriu. Todos os membros do clã Jian terão sapatos para usar, e no futuro você nunca terá que sair descalço. Após uma pausa, Mu Feng sorriu e disse, além da proteção de nossos pés com sapatos, nossas outras partes também serão protegidas por coisas correspondentes. Outras partes também estão protegidas. Mingguang intrigado. Sim. Mu Feng assentiu, as pernas, estômago, braços e cabeça estarão todos protegidos. O que é aquilo? Mingguang perguntou depois de pensar sobre isso. É aquele que Madu do departamento de pássaros azuis usa na cabeça da última vez? Também Madu. Mu Feng percebeu isso. Ele estava falando sobre o chapéu de couro usado por Xiangning. Não, eu estava falando sobre armaduras de couro e capacetes. Armadura de couro, capacete. Mingguang ficou intrigado. O que é isso? Mu Feng olhou para a pele no chão, pensou sobre isso. Acenou com a cabeça e disse, a armadura de couro é como as roupas de pele que usamos. Ela pode nos proteger de flechas de bambu, lanças de bambu e facas de osso. Mingguang franziu a testa por um tempo e perguntou, o que estamos vestindo agora são roupas de pele. É isso que você quer dizer com a armadura de couro? Naturalmente não. Mu Feng balançou a cabeça. As armaduras de couro são feitas de pele particularmente dura e grossa. Como as que usamos, elas não são boas para sapatos. Mu Feng apontou para um pedaço de pele de elefante no chão e disse, tal pele, pele de rinoceronte com chifres e pele de crocodilo são todos materiais para armaduras de couro. Crocodilo? Mingguang se perguntou, a pele de peixe pode ser usada como armadura de couro? Mu Feng impotente. Depois de pensar nisso, ele disse, é Shulong. Mingguang disse atordoado, usar a pele de dragão para fazer uma armadura de couro. Sim. Mu Feng assentiu, a pele de Xiaolong é grossa e grossa. É difícil alguém te machucar com a armadura de couro feita de sua pele. Mingguang não pôde deixar de tremer e disse solenemente, você vai fazer esse tipo de armadura de couro, chefe? Sim. Mu Feng disse com um sorriso, aproveite as habilidades de hoje como sapateiro. A propósito, eu também vou te ensinar como fazer uma armadura de couro. Bem, a propósito, Liu deve estar bem ocupado agora, então deixe ele também ligar. Yansu. Vocês aprendem juntos. Mu Feng agora se sente preocupado com que o único de Mingguang Liu, Yansu mal pode ser chamado de inteligente. Os dois foram chamados rapidamente, e esfregaram as mãos animadamente depois de ver Mu Feng. Chefe guerreiro, ouvi que Mingguang disse que você quer nos ensinar a fazer armaduras de couro. Sim. Mu Feng assentiu, armadura de couro é um equipamento de proteção. Usá-la no corpo pode proteger a pessoa que a usa de ser esfaqueada por uma arma afiada. O que devo fazer então? Perguntou Liu. Eu te ensinei como fazer isso. Mu Feng assentiu e começou a tirar a pele que acabara de encontrar, falando e fazendo isso. A armadura de couro é usada para proteger nosso corpo, então a escolha de materiais é pele grossa, como rinoceronte com chifres, elefante dançante de probóscide, dragão do trovão, etc. Todos esses são bons materiais para fazer armaduras de couro. Chefe guerreiro, as bestas que você mencionou são muito ferozes, há muito poucas em nosso clã. Perguntou Liu. Agora o chefe guerreiro está nos ensinando como fazer isso. Quanto ao material, você não pode esperar até aprender. Disse Mingguang. Mu Feng ficou um pouco surpreso, assentiu e disse, Mingguang está certo. Vou ensiná-lo a fazer uma armadura de couro primeiro e depois falar sobre materiais. Sim. Depois de selecionar os materiais, precisamos determinar qual parte da armadura de couro fizemos, incluindo leggings,
protetores de braço, saias de couro, coletes, armaduras, etc., que precisam ser adaptados para pessoas diferentes e depois costurados. Falando em Mufene, pegou um pedaço de pele de rinoceronte com chifres, fez Anshu ficar de pé, esticou os braços, levantou e, em seguida, adivinhou um pedaço ao redor da parte superior do corpo, formou uma forma cilíndrica e costurou para formar um couro-tubo. Então Mufeng levantou o tubo de couro do arnês de Amsu e o prendeu sob a axila, cavando um buraco na tira de couro na posição dos ombros, e amarrou um nó e uma fivela viva para desatar facilmente. A parte principal dessa armadura de couro é feita. Em seguida a saia de couro amarrada na cintura e treinada na posição do joelho, Mufeng usa um pedaço de pele macia para amarrar a cintura, e a extremidade inferior da pele macia conectada à pele dura no local a ser pago. Parece uma senhora. Saia de couro na cintura. Seguido pelos protetores de perna e de braço. Isso é relativamente simples. O corpo é dividido em duas seções e conectado com tiras de pele de animal nos joelhos e braços. Também é muito simples de fazer. O último é o chapéu de couro, que usa menos materiais, mas é o mais complicado e trabalhoso. Considerando suas habilidades limitadas, Mufeng teve que pegar um pedaço de pele de animal ao redor da cabeça de Anshu e cortar um pedaço de pele de animal em um cilindro com um lado da tampa e, em seguida, prendê-lo diretamente na cabeça de Anshu, alinhando com ele. Uma abertura foi aberta em ambos os lados de suas sobrancelhas e orelhas, e um pedaço foi cortado. Aos olhos de Mufeng, Anshu era tão engraçado quanto uma casca de melancia em sua cabeça. Mas para Liu e Mingguang, o traje de Anshu realmente os surpreendeu. Na opinião deles, as únicas duas mãos e dois olhos de Anshu estão expostos agora. E a julgar pela camada de armadura de couro no corpo de Anshu, eles também entenderam que não seria fácil machucá-lo agora. Sem esperar que os dois reagissem, Mufeng sinalizou para Anshu ficar parado. Pegou uma faca de osso e esfaqueou o peito de Anshu. Era exatamente o lugar onde havia armadura. A castração com faca de osso foi muito rápida. Obviamente Mufeng adicionou sua força. Mas o que chocou os três foi que depois que as facas de osso perfuraram a armadura de couro, eles não se moveram para frente e nem tiveram uma lacuna. Mufeng fechou a velha estrada e a esfaqueou com a lança de bambu novamente. Ainda não perfurou, mas quando Anshu viu a lança de madeira, ele quebrou a ponta da lança de bambu. Os olhos de Mingguang e Liu brilharam. Chefe guerreiro, por favor, nos ensine a fazer armaduras de couro. Tribo Primitiva capítulo 163. Você não ficará doente. Depois que Mufeng ensinou os três a fazer saltos de couro e armaduras de couro, os três fizeram um par de sapatos para si, mas fizeram apenas um par de armadura de couro. Um é limitado pelos materiais e o outro é que os três obviamente não são bons em costura. Depois que Liu olhou para a armadura de couro de ripas que havia costurado, sentiu que não podia vê-la, coçando a cabeça e disse: chefe guerreiro, devo trazer-lhe alguns homens de clã mais inteligentes. Mufeng balançou a cabeça e disse em seu coração: as pessoas mais inteligentes estão na minha frente. Onde mais elas podem ser mais inteligentes? Ele balançou a cabeça e disse: não, os materiais para fazer armaduras de couro não são suficientes agora, então eu não preciso ensiná-lo por enquanto. Mas você pode escolher alguns sapatos de couro elegantes e ensiná-los. Liu pensou um pouco e perguntou: é como um arco e flecha? Sim. Mufeng assentiu: algumas pessoas podem fazer arcos e flechas. Agora podemos capturar pessoas de outras tribos. Outras tribos também podem capturar nosso povo. Caso sejamos pegos por alguém que possa fazer arcos e flechas, volte. Problema. Liu não pôde evitar, mas sua expressão se apertou. Eu entendo, chefe. Ok. Mufeng disse com um sorriso relaxado: não fique nervoso. Agora as armas do nosso clã Jiang são mais fortes do que outras tribos, e os membros do clã são mais fortes. Tribos normais pequenas e médias não são nossos oponentes. Eles se atrevem a vir também. Enviados nós escravos. Sim. Mingguang esticou as sobrancelhas novamente. E em breve, teremos nossas próprias montarias, seja caçando ou lutando, elas serão mais fortes do que antes. Mufeng continuou: monte. Os três balançaram juntos. Mufeng sorriu e disse: além do cervo com chifres desta vez, não pegamos 4 cavalos. Agora que os 4 cavalos foram domados,
As rédeas estão prontas para eles usarem. Eu farei uma sela para An quando eu olho para trás. Você pode se tornar uma montaria. Vocês três vão tirar uma folga em 2 dias e eu vou te ensinar a andar a cavalo. Quando a tribo pegar mais e mais cavalos, você precisa ensinar a tribo. Sim. As 3 pessoas pareciam animadas. A propósito, aqueles 4 cavalos também montaram abrigos para eles. Não deixe que eles sejam pegos pela chuva em dias de chuva, assim como os dragões blindados da terra. Mufeng olhou para Minguang. Sim, chefe guerreiro. Minguang respondeu, mas chefe guerreiro, o que você quer alimentar esses 4 cavalos? Eles são o mesmo que ovelhas. Não, é um pouco diferente das ovelhas. Mufeng disse depois de pensar sobre isso. Use 5 lajes de pedra azul para formar uma manjedoura. Coloque grama nela e depois mergulhe o milho em água. Cozinhe e amasse sempre. Coloque 4 xícaras grandes. Misture bem e dê para comer. Milho. Minguang se perguntou, os cavalos também comem milho? Mufeng assentiu, não só os cavalos comem milho, mas porcos e galinhas comem milho. Minguang imediatamente franziu a testa e disse, mas nosso povo também quer comer milho. Não seria suficiente desde então. Então, desta vez, vamos plantar milho em uma grande área. Antes de encontrarmos outros alimentos, o milho se tornará nosso principal alimento. Também será comido por cavalos e gado. Eu vejo. Minguang acenou com a cabeça. Então Liu e eu vamos deixar os esforços externos construir rapidamente a parede de 3 camadas, e então recuperar o solo entre a segunda e a terceira camada da parede protetora e plantar milho. Tudo bem, mas não se preocupe neste momento. O dia chuvoso vai chegar, agora o milho não pode ser plantado, senão ele vai se afogar, e espere até o dia chuvoso acabar. Sim. Além disso, Mufeng pensou por um tempo e disse, qual de vocês 3 tem mais força agora? Os 3 pensaram um pouco, e Minguang disse primeiro, Anshu tem a maior força. Eu costumava ter a mesma força que Liu, mas agora sou mais forte que ele, e não sei o que está acontecendo. Mufeng pensou na técnica da derivada do Dao da madeira, e lembrou que ele havia usado essa técnica para tratar Minguang quando ele estava pegando javalis. Deve ser que a força de Minguang se tornou mais forte depois desse tempo. Amanhã, vocês 3 vão escolher uma pessoa primeiro, e eu vou capacitá-la. Disse Mufeng. Iniciação. Os 3 ficaram chocados. A iniciação não é uma cerimônia que só pode ser realizada entre chefes. Mufeng balançou a cabeça. Não, o empoderamento pode ser dado a outras pessoas além do chefe guerreiro. Vocês 3 olharam para mim e eu olhei para vocês, e todos viram o choque nos olhos um do outro. Na percepção deles, a cerimônia de iniciação é realizada apenas entre os chefes guerreiros, e a herança e ensinamento também é o poder mágico que somente o chefe guerreiro pode dominar. Além disso, parece-lhes que, uma vez terminada a iniciação, a pessoa que recebe a iniciação receberá todos os feitiços mágicos secretos do chefe guerreiro, mas a pessoa que realizar os feitiços perderá. De um modo geral, quando a cerimônia de iniciação é realizada, o velho chefe está muito velho, ou o chefe original está à beira da morte. Mas agora, Mufeng ainda é jovem e forte o suficiente para derrubar seu cavalo no chão com as próprias mãos. Como ele poderia de repente querer inspirar? Poderia ser. Os 3 se sacudiram juntos, olhando para Mufeng. Chefe guerreiro, por que de repente você quer empoderar? Você está doente. Doente? Mufeng franziu a testa, tentando dizer você está doente, e balançou a cabeça. Não, estou bem. Ele olhou para as expressões perplexas dos 3, sorriu e balançou a cabeça e disse, não se preocupe, eu lhe darei iniciação. Não há nenhum mal para mim, e você se tornará mais forte. Isso. Os 3 ficaram chocados novamente. A iluminação torna as pessoas mais fortes. Eles naturalmente sabem que, assim como Mufeng recebeu a iniciação do velho chefe, vovô, de repente o jovem mais discreto da tribo original se tornou o grande chefe mais sábio e poderoso agora. Mas o empoderamento não prejudicará o chefe guerreiro, o que eles não conhecem. Claro, apenas Mufeng sabe. O que eles sabem e o que eles não sabem está errado. Não se preocupe, eu darei uma iniciação a um de vocês amanhã, e então darei a outro uma iniciação depois de um tempo. Depois de uma pausa, Mufeng pensou por um tempo. Foi muito chocante para os 3 e deliberadamente perdeu algo. Depois de um tempo,
Você deve poder capacitar outras pessoas novamente. Uh! Os três balançaram juntos. Você ainda pode capacitar muitas pessoas? Não é apenas uma pessoa. Não. Mufeng balançou a cabeça e encontrou uma razão relativamente aceitável para os três. Não se preocupem, esse tipo de cerimônia de empoderamento não vai me prejudicar de forma alguma. Isso só vai deixar seus corpos mais fortes e não terá outras habilidades mais fortes. Os três assentiram desconfiados. Ok, agora você pode ter certeza, quem vai dar a primeira iniciação amanhã? Vocês três olham para mim, eu olho para você e, finalmente, Liu e Mingguang olham para a árvore fria juntos. Chefe guerreiro, primeiro dê a iniciação da árvore fria, caso você... Porra! Mufeng rugiu do fundo de seu coração. Esses dois caras acham que estou dando as últimas palavras. Ele franziu a testa e bufou. Eu disse, está tudo bem. Os dois apressadamente mudaram suas palavras e disseram, primeiro dê uma iniciação a Anshu. Ele é mais jovem e mais forte do que nós. Se ele puder ser mais forte, será bom para a tribo. Ok. Isso é um pouco melhor no rosto de Mufeng, independentemente de eles terem planos para prevenir acidentes. Respirou fundo e suprimiu a expectativa do fundo do meu coração. Chongansu disse, você se prepara para isso, apenas amanhã. Preparar? Anshu ficou surpreso, mas seus olhos se iluminaram novamente e ele assentiu solenemente. No rosto de Mufeng, ele pensou consigo mesmo, é também uma cerimônia de empoderamento. Deve fazer você se sentir santo e solene. Tribo Primitiva capítulo 164, Chefe Guerreiro. Você tem que aguentar. Quando Mufeng estava fazendo arqueologia, ele conheceu metade de seus colegas que se especializaram em técnicas antigas de feitiçaria. Por causa da proximidade profissional, os dois conversaram muito especulativamente. Através dessa pessoa, Mufeng aprendeu que a técnica de feitiçaria existe desde os tempos antigos. Especialmente na dinastia Xia antes das dinastias Shang e Zhou, e mesmo no período mais antigo da aliança tribal. Fosse uma tribo ou uma aliança de clãs, haveria bruxas especiais ocupando posições importantes na tribo. Bruxa carrega uma série de poderes sagrados, como oferecer sacrifícios aos ancestrais, cultivar tribos, orar por bênçãos e desastres. Um deles é dar bênçãos aos guerreiros da tribo, para que os guerreiros da tribo possam ganhar maior força, físico mais forte e até vários poderes secretos. Embora Mufeng não tenha essa habilidade, o efeito fortalecedor da técnica do derivado Oidao é real. A fim de evitar o problema de muitas explicações, ele disse diretamente aos três Liu que eles eram iniciados, o que significava que eles não eram intrusivos para ganhar um físico mais forte diretamente. Mas ele ainda subestimou a admiração do trio pela iniciação e pelo chefe guerreiro. Felizmente, os três não pensaram nos outros, apenas saíram com uma leve preocupação. Mufeng é gratificante e engraçado. É gratificante que ele tenha um peso tão grande na mente das três pessoas, e ele está obviamente preocupado com ele. O engraçado é que os três Tianyan se tornaram tão simples, eles ainda são a elite dentro da tribo. Já que todos vocês acham que a cerimônia de iniciação é muito misteriosa, vamos torná-la um pouco mais misteriosa. Mufeng pensou, como é um pouco além do senso comum, é melhor criar uma sensação de mistério. Depois de tomar essa decisão, ele imediatamente pensou no que fazer para que as pessoas se sentissem assim. Ele pensou em uma certa religião em sua vida anterior quando estava se rebelando contra o governo da dinastia. Ele usava o talismã para grudar nas pessoas, dizendo que, enquanto a pessoa que colocasse o talismã no campo de batalha, seria invulnerável ao frio ou ao calor. Então, quando os crentes da seita foram para o campo de batalha, a maioria deles mostrou a parte superior do corpo e começou a lutar com os oficiais e soldados com grandes espadas. Como você pode imaginar, no 12º mês lunar de inverno, esses cristãos que estavam sem camisa antes de esperar que os oficiais e soldados se aproximassem, já tremiam de frio e seguravam uma faca insegura. Existem adesivos externos, de uso natural e interno, e existem outros ensinamentos que você pode beber água depois de queimar o talismã em cinzas, e o efeito é quase o mesmo. Mufeng acreditava que, mesmo que fosse ignorante, nunca acreditaria nesse tipo de bobagem e não usaria isso para enganar a tribo. Ele pensou por um tempo, e sentiu que os membros do clã tinham bastante respeito por ele, e ele ainda queria educá-los,
Não havia razão para mudar o método de ignorância deles. Ele sentiu que só precisava tornar essa iniciação um pouco mais solene e séria. No início da manhã seguinte, Mufeng não havia se levantado. Liu, Mingguang e Ansu, seguidos por várias pessoas, chegaram à porta de Mufeng, ficando do lado de fora da porta, olhando para Mufeng, mas não se atreveram. Entre essas pessoas pertenciam à equipe de caça e eram os pilares da tribo. Sendo encarado por tantas pessoas, Mufeng instantaneamente ficou sóbrio. Porra, qual é a situação? Mufeng ficou atordoado por um momento, vendo tantos olhos olhando para ele, como se muitos parentes e amigos viessem ver um parente próximo pela última vez. Isso. Mufeng se levantou apressadamente da cama e perguntou: o que você está fazendo com tantas pessoas aqui? Liu coçou a cabeça. Chefe guerreiro, a tribo ouviu que você vai ser fortalecido. Eles têm que vivê-lo. Você vai por um tempo. Porra. Mufeng quase explodiu palavras vulgares. Acenou com a mão. Vá embora. Sou uma capacitação, não vou morrer. Mas... Liu parou de falar. Mufeng bateu os pés. Exceto Anshu, todo mundo está saindo. Todos olharam uns para os outros. Você olha para mim, eu olho para você e, finalmente, olho para Mingguang e Liu. Os dois estavam muito assustados com Mufeng, e eles apressadamente sinalizaram para que todos saíssem. Alguém sussurrou: o que há de errado com o chefe? Eu pareço bem. Por que de repente você quer iniciar a árvore fria? Você disse que o chefe guerreiro não previu sua própria morte, não é? Felizmente, Mufeng não tinha ouvido essas palavras. Se eu realmente ouvi-los, eu poderia estar louco. Neste momento, ele estava franzindo a testa e suspirando. Ele ainda queria tornar essa cerimônia de iniciação um pouco mais solene. Isso foi ótimo. Foi solene e solene o suficiente, mas ele quase o mandou embora como um moribundo. Esses grupos bobos. Mufeng ficou completamente sem palavras. Com o tempo, ele sentiu cada vez mais que o que dessas pessoas era preocupante. Anshu ficou um pouco envergonhado e hesitou por um longo tempo antes de dizer: chefe guerreiro, se você está saudável, não me dê o poder. Eu irei. Mufeng riu com raiva. Eu pensei que você fosse muito inteligente há um tempo atrás, mas eu não esperava que fosse tão estúpido. Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Ok, não posso culpar todos vocês. Não se preocupem, eu disse. Estou bem. Melhorar você não terá muito efeito sobre mim, e não me deixará morrer. Sério? Anshu ficou surpreso, ainda um pouco incrédulo. Bem, não se preocupe. Mufeng sorriu e acenou com a cabeça, gesticulando para Anshu se sentar, e então perguntou: Anshu, o que acontecerá se você tiver poder suficiente? Isso equivale a perguntar sobre suas ambições e ambições antes de ingressar em uma organização em sua vida anterior. Bem, este é o sentido do ritual. Mufeng pensou. Anshu ficou atordoado por um momento. Ele não entendeu por que Mufeng perguntou, mas depois de pensar sobre isso, ele respondeu honestamente: de volta ao grande chefe, se eu ficar mais forte, devo proteger a tribo e a tribo. Ok. Mufeng não falou bobagem. Lembre-se do que você disse hoje, e eu lhe darei iniciação a seguir. Ah? Você começa agora. Anshu ficou surpreso. Bem, comece agora. Mufeng veio a Anshu. Feche os olhos, não pense em nada. Sim. Mufeng estendeu uma mão e a colocou em cima da cabeça de Anshu. Respirou fundo, semicerrou os olhos, apertou a outra mão e começou a operação. Anshu também enrijeceu no momento em que Mufeng estendeu a mão, obviamente muito nervoso. Mas então ele não notou nenhuma anormalidade, então ele se acalmou novamente. Mais de meia hora depois, Mufeng aceitou suas impressões de mãos, sentando-se no banco e exalando: tudo bem. Anshu abriu os olhos e olhou para Mufeng. Ele percebeu que seu rosto estava cansado e perguntou nervosamente: chefe guerreiro, qual é o seu problema? Mufeng sorriu e acenou: está tudo bem, estou com fome. Anshu imediatamente se levantou e gritou do lado de fora: Tio Liu, tio Mingguang, o chefe está com fome. Com fome. Todos do lado de fora da porta ficaram surpresos quando ouviram isso. Vamos, vá buscar comida para o chefe guerreiro. Anshu virou-se para Mufeng e gritou: chefe guerreiro, você tem que aguentar, a comida será entregue em breve. Por que você não me diz para esperar? Mufeng quase torceu o nariz: estou com fome.
Mas ele não demonstrou, mas acenou com a mão para Ansu. Ok, tente sua força agora. Anshu pensou por um tempo, estendeu a mão e pegou o arco e flecha que carregava consigo, e os dois braços lutaram um contra o outro, apenas para ouvir um clique, que foi considerado pelo clã mais forte, e o arco de 3 peças especialmente usado pela árvore fria no final do pedaço de bambu foi facilmente puxado por ele. Dobre isso. Tribo Primitiva capítulo 165. O poder de iniciar uma árvore fria. Chefe guerreiro. Anshu não pôde deixar de franzir a testa, imaginando: eu não usei muito esforço. Você deve saber que seu arco de 3 peças foi feito sob medida para ele por Mufene. O arco é mais grosso do que outros arcos e exige muito mais esforço do que outros arcos. Por ter sido feito pelo próprio Mufene, Anshu sempre o carregava consigo e o considerava sua própria glória. Mas eu não esperava me alongar agora. Agora o chefe guerreiro vai ficar zangado. Isso, chefe guerreiro, eu não quis dizer isso. Anshu estava muito nervoso. Inesperadamente, Mufeng apenas sorriu e balançou a cabeça. Está tudo bem, este arco não deve mais servir para você. Tente outro soco você mesmo. Anshu estava inquieto em seu coração, mas ele fez o mesmo. Ele cerrou o punho e esmagou um pedaço de madeira. Ele só ouviu um clique e a madeira se partiu em 2 pedaços. Isso. Anshu naturalmente sentiu sua própria mudança. Ele olhou para seu punho incrédulo, então olhou para Mufene. Chefe guerreiro, minha força parece ter crescido. Sim. Mufeng sentiu, algo mais além de força. Anshu pensou um pouco e disse, parece que sou mais rápido também. Nada mal. Mufeng disse com um sorriso, ok, quanto a qualquer mudança, você pode sentir por si mesmo. Estou com fome, quero comer. Anshu ficou muito feliz, então ele se ajoelhou e saudou com uma mão. Obrigado chefe. Mufeng acenou com a mão e o deixou sair sozinho. Anshu pegou a comida dos outros, entregou a Mufeng e saiu da sala. Uma multidão de pessoas do lado de fora estava esperando por ele. Ao vê-lo saindo, eles apressadamente deram um passo à frente e perguntaram, Ansu, como está o chefe? Ansu, como você se sente? Ele está bem com o chefe guerreiro? Anshu balançou a cabeça e, antes que pudesse falar, todos gritaram com o Bruon em suas cabeças, chefe guerreiro, ele não vai. Grande chefe. Minha família Jiang vai ter azar? Os olhos de Anshu se arregalaram e apressadamente empurrou essas pessoas para longe. Não grite, o chefe está bem. Agora estamos comendo. Todos reagiram. Está tudo bem? Sim. Anshu assentiu. Depois que o chefe guerreiro me deu a iniciação, não há desconforto. Não se preocupe. Excelente. É isso. Parece que estamos preocupados por nada. Vendo isso, Liu e Mingguang convocaram todos e disseram, já que não há nada de errado com o chefe guerreiro, então você deve ir trabalhar assim que chover. Todos assentiram e se dispersaram. Depois que todos foram embora, Liu agarrou a árvore fria e disse, segura a árvore, não há realmente nada de errado com o chefe, certo? Antes que Anshu pudesse responder, a porta se abriu e Mufeng saiu. Ele disse com uma cara carrancuda, você realmente sente minha falta de alguma coisa? Liu balançou a cabeça rapidamente. Chefe guerreiro, eu não quis dizer isso. Estou preocupado com o seu acidente. Ok. Mufeng acenou com a mão. Estou bem. O empoderamento dado a Ansu não é tão terrível quanto você pensa. Agora deixe Ansu mostrar a você o efeito de empoderamento. Só então Liu reagiu e assentiu rapidamente e disse, tudo bem. Ao mesmo tempo, ele olhou para Ansu com olhos ardentes, ansioso por suas mudanças. Anshu pensou por um momento, apontou para uma grande pedra ao lado, pesando cerca de 200 quilos, e perguntou, Tio Liu, você pode levantar esta pedra? Liu não respondeu, então estendeu a mão e se moveu, mas só conseguiu se mover, não para cima. Eu vou tentar. Mingguang disse, estendendo a mão para mover a pedra, mas apenas levantou a pedra, incapaz de levantá-la. Ele corou e tentou várias vezes, mas não conseguiu movê-lo, e então balançou a cabeça impotente. Não consigo movê-lo. Anshu perguntou novamente, então você acha que eu posso movê-lo antes? Mingguang balançou a cabeça. Lembro que você e Qin juntaram esta pedra. Você não pode movê-la sozinho. Sim. Anshu assentiu. Eu realmente não consegui mover esta pedra no começo,
Então eu a movi com Kinja. Mas agora, com isso, Anshu caminhou até a pedra, apertou a pedra com as duas mãos e pegou a pedra diretamente. Não só isso, Anshu, que estava segurando a pedra, arrastou as mãos de cabeça para baixo na frente dele para um círculo. De repente soltou e voou diretamente à grande pedra. Estrondo. A pedra voou quase 20 metros, abriu um buraco de terra no chão e espirrou lama por toda parte. Silvo. Liu e Mingguang suspiraram. Anshu, por que você é tão forte? Anshu obviamente também ficou muito surpreso. Ele olhou para suas mãos incrédulo, como se não pudesse acreditar que uma pedra tão grande foi jogada por ele mesmo. Ele olhou para Mufeng com entusiasmo. Grande chefe. Mufeng não suportou seu olhar escaldante e rapidamente acenou com a mão. Tudo bem, é uma coisa boa ter mais força. No futuro, você pode se esforçar mais na caça. Sim. Neste momento, Liu e Mingguang do lado finalmente reagiram. Depois de se olharem, todos se ajoelharam. Chefe guerreiro, por favor, nos dê uma iniciação também. Mufeng virou seu coração, assentiu e disse, pode ser, mas levará alguns dias. Os dois responderam apressadamente, graças ao chefe. Mufeng acenou com a mão. Ok, não são apenas vocês dois, desde que a tribo se comporte bem no futuro, eu darei a ele um poder para torná-lo mais forte. Os dois pareciam animados, sim. Mufeng acenou com a mão novamente. Alguns deles não aguentaram a excitação dos dois, e olhou para si mesmo com um olhar para o tesouro. Olhe para as nuvens no topo da montanha. Deve estar chovendo em breve. Apresse-se e limpe as coisas na tribo. Vai chover, a chuva está vindo. Liu reagiu de repente. Então vou deixar as pessoas guardarem tudo rapidamente. Bom. Mufeng assentiu. Liu virou-se e saiu. Mufeng olhou para Mingguang novamente. Desta vez deve estar chovendo e a comida da tribo está bem preparada. A equipe de caça não deve sair por esses 2 dias. Se não chover, eles vão treinar na tribo. Espere. Depois de 2 dias, as roupas serão tecidas antes de sair. Saia. Mingguang ficou intrigado. Como podemos sair em dias de chuva? As pessoas da tribo ficarão doentes se forem pegas pela chuva. Tenho medo de que muitos inimigos morram novamente. Não se preocupe, não desta vez. Mufeng disse com um sorriso. Desta vez, todos vamos sair vestindo roupas de pele. Lin. Mingguang pensou no que Mufeng estava fazendo 2 dias atrás e não pôde deixar de perguntar. É o capim-leão que você cortou da última vez? Sim, o capim-leão será seco imediatamente, e o leão pode ser transformado na roupa do leão, o que pode impedir a chuva. Mas por que saímos em dias de chuva? É tudo chuva forte lá fora também? Perguntou Mingguang. Eu tenho meu próprio plano. Mufeng sorriu. Tem seu próprio plano? Mingguang e Anshu se entreolharam e reagiram imediatamente, com brilho nos olhos. O chefe guerreiro disse que tinha planos, então deve haver outros planos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.